Oi, meu nome é Elisa Fernandes, eu sou cozinheira profissional, fui vencedora do primeiro Masterchef e sou criadora de um curso de gastronomia online que se chama Elisa Ensina. Nessa série de vídeos eu vou te mostrar como é possível passar de cozinheiro amador para profissional seguindo algumas etapas simples. Ou seja, qualquer pessoa, mesmo que não vá viver disso profissionalmente, pode sim fazer pratos ainda melhores. Lembrando que eu falei nos vídeos anteriores, vai ser simples, mas não é fácil. E nesse vídeo em particular eu vou te dar algumas dicas práticas de como proceder na cozinha de forma um pouco mais profissional. Eu gostaria de aproveitar para agradecer a todo mundo que deixou comentário, que compartilhou esse vídeo. Cada comentário, cada compartilhada é uma energia a mais que me dá para continuar nessa jornada de produzir conteúdo para vocês, que para mim não é muito fácil. Eu sou muito mais cozinheira do que alguém que está aqui gravando conteúdo, mas para mim é muito motivador saber que eu estou inspirando outras pessoas nessa jornada e que eu estou podendo ajudar. Então, meu sincero obrigada a cada um de vocês. Esse vídeo é para falar um pouco sobre o progresso, e o progresso na cozinha se resume a basicamente uma coisa: a ação. Eu acredito que você só vai agir se você tiver uma rota bem clara, se você souber aonde você está e aonde você quer ir. E essa série de vídeos foi justamente para falar um pouco sobre isso, essa trajetória, essa trilha, o como proceder para você chegar num resultado melhor. Eu acredito que você só vai agir se você tiver a rota bem clara, se você souber aonde você está e aonde você quer ir. E é um pouco disso que eu falei nesses últimos vídeos. Então aproveito para deixar um link aqui embaixo que resume um pouco de tudo que eu falei até agora. E eu gostaria de lembrar que, apesar de parecer difícil, eu gostaria que você tivesse um lema na sua cabeça, que o feito é melhor do que o perfeito. Então começa primeiro, um passo de cada vez, e aí uma hora a gente vai chegar na perfeição. Então no primeiro vídeo eu falei sobre como eu acho que é a forma mais eficiente de ensinar e aprender gastronomia. Quer dizer, eu acho que é muito mais importante a gente aprender as técnicas dentro das receitas do que procurar um monte de receita e depois tentar entender qual que era a técnica ali de dentro. Eu acho que é muito mais eficaz se a gente inverter essa ordem, se a gente procurar primeiro as técnicas e depois as receitas que resumem aquelas técnicas. Quer dizer, como que eu posso desempenhar aquela técnica? Através de uma receita e não o contrário. Já no segundo vídeo eu falei um pouco da questão do mindset, quer dizer, como eu acho que você tem que mentalizar a sua ação na cozinha, como se programar, como se planejar e como organizar a sua postura dentro da cozinha, que é o mindset mesmo. A maior parte das pessoas acha que cozinhar é só colocar a mão na massa, e eu faço questão de lembrar que cozinha é organização e planejamento. Então o seu trabalho mental ele é muito importante antes de colocar a mão na massa. Para não ficar só na questão teórica aqui falando do mindset, do planejamento para vocês, eu vou anexar agora algumas imagens que eu programei para mostrar para vocês como eu me organizo na cozinha e um pouco mais de dicas práticas mesmo. Porque se eu ficar aqui sentada nesse quadro, vai ficar um pouco difícil de mostrar algumas coisas práticas da cozinha. Então seguem aí as imagens. Pessoal, eu vou mostrar para vocês como que eu organizo a minha bancada de trabalho quando eu vou cozinhar em casa. Ela também serve para organização nos restaurantes profissionais, mas aqui vocês estão vendo um take da minha bancada lá da minha casa. Primeiro de tudo, eu uso uma toalhinha umedecida ou aquele Perfex para colocar embaixo da minha tábua. Isso vai garantir uma estabilidade. Então, primeiro coloco a toalhinha, desse jeito que vocês estão vendo. E em seguida, apoio a minha tábua por cima para garantir que ela vai ficar bem estável e que eu não vou me machucar na hora de cortar alguma coisa porque a tábua escorregou. Depois eu coloco um lixo ou algum recipiente que eu vou colocar as minhas aparas. Sempre próximo à sua mão, para você não perder tempo. E depois a gente coloca um pote com água, onde a gente vai colocar colheres e outros utensílios que a gente vai usar para poder provar a nossa receita sem ficar sujando 1 milhão de colheres ou sujando a nossa bancada. Por último, eu apoio uma outra toalhinha, onde eu vou colocar os utensílios que eu vou mais usar, aqui no caso a faca. E para finalizar, eu deixo sal, pimenta e azeite, que eu uso em praticamente todas as minhas receitas. Se você se organizar dessa forma, você vai ter tudo à sua mão. Tem a nossa tábua que não se mexe porque está estabilizada por uma toalhinha higiênica que vai servir tanto para segurar a sua faca, quanto para poder higienizar alguma parte da sua bancada que ficou suja por algum alimento, o nosso pote com água e colheres para você poder provar quantas vezes quiser a sua receita sem fazer maiores bagunças, um lixo sempre próximo à mão e, por fim, os nossos 3 elementos de tempero que são o azeite, o sal e também a pimenta do reino. Bom, organizada a sua bancada dessa forma, eu vou mostrar para vocês qual que é o fluxo de trabalho na cozinha. Você tem que ter em mente que tudo começa pela nossa esquerda, a gente trabalha ao centro, na frente da nossa tábua, e em seguida colocamos na nossa direita. E dessa forma você garante um fluxo legal.
Primeiro a gente vai usar a nossa faca de tornear para descascar a nossa cebola, aqui no caso, mas poderia ser qualquer outro ingrediente, diretamente no lixo. Dessa forma a gente evita de colocar as cascas, que normalmente são sujas, diretamente na nossa tábua e assim sujar a nossa tábua com outras sujeiras externas da rua que podem contaminar o nosso alimento. Então eu sugiro que você sempre trabalhe em cima do seu lixo. Conforme você for trabalhando a primeira parte dos seus legumes, que aqui no caso é descascar a nossa cebola, você vai dispondo elas numa assadeira, num recipiente, num prato, na sua frente, bem próximo à sua tábua, para começar a organizar o seu material de trabalho. Então, descascou bem a cebola até o fim, a gente coloca ela diretamente na nossa assadeirinha, na frente da nossa tábua, como eu mostro aqui no vídeo. Depois que você já trabalhou todos os ingredientes, já tem eles todos no mesmo estado, quer dizer, se você precisa descascar uma cebola, você vai descascar todas as cebolas de uma vez, se livrar das cascas diretamente no lixo e dispô-las na sua frente, na sua bancada de trabalho. Em seguida você vai precisar higienizar elas. No vídeo aqui eu não mostro, mas vocês percebem que eu tiro a cebola e higienizo ela na água para depois voltar para a minha bancada de trabalho. Uma vez descascada e feito esse processo da higienização, a gente precisa então efetivamente realizar a nossa atividade, que aqui é cortar em julienne a nossa cebola. Então eu vou cortar todas as cebolas e uma vez que elas estiverem cortadas eu vou colocá-las todas na nossa direita. Então perceba que eu comecei trabalhando as cebolas que estavam na minha direita, trabalhei elas diretamente no lixo e em seguida, quando fui cortar e trabalhar propriamente, usei a minha tábua e em seguida coloquei do meu lado direito. E assim a gente garante um fluxo que começa na esquerda, parte para o centro e vai diretamente para a direita, onde a gente finalizou o nosso processo. É importante ter ideia desse fluxo na hora de trabalhar na cozinha, porque esse processo garante efetivamente um trabalho mais limpo, mais organizado e, sobretudo, mais respeitoso com os alimentos. Finalizando de cortar nossas cebolas, a gente coloca todas elas já num estado preparado no nosso lado direito e assim respeitamos o fluxo do nosso trabalho dentro da cozinha. É muito difícil eleger os utensílios indispensáveis para a cozinha, porque se você for pensar mesmo, para você desempenhar todas as técnicas, você precisa de um monte de coisa. Mas eu resolvi elencar aqui 5 coisas que eu sempre tenho na cozinha, que eu faço questão de ter, que sempre que esse material estraga, eu já logo compro um outro para substituir, porque eu uso muito e para mim é um must have, assim, sabe? Uma coisa que você precisa ter. A primeira coisa é esse conjuntinho aqui, dessa peneira fina, que também é chamada de tamis, que é o nome dele em francês, e essa espátulazinha de plástico, que eu não sei direito o nome em português, mas em francês chama cook-pat, e ela serve para você fazer o quê? Você coloca uma batata, enfim, o legume que você tiver cozinhado e você passa por ele. Então, você apoia num bowl assim e com a pressão você vai passando o legume por aqui e aí vai ficar todo bem amassado, bem uniforme, bem lisinho. Esse, senhores e senhores, é o segredo para um purê bem lisinho. Então, se você quiser fazer um purê de batata, não passa ele no liquidificador, não processa, porque a batata, quando ela é mixada, ela ganha uma consistência meio de goma e isso não fica legal na boca. Mas se você tiver essa peneira aqui, você vai conseguir deixar ela bem lisinha. Isso aqui não serve só para passar legumes e fazer um purê lisinho. Isso também serve, por exemplo, para peneirar farinha ou quando você processa algum grão, você precisa ter uma textura única nos grãos, você passa por aqui, você vai conseguir peneirar isso de forma a ter texturas diferentes de forma mais fácil. E esse utensílio aqui também ele não serve só para usar em conjunto com a nossa peneira, o nosso tami. Isso aqui também serve para quando você estiver trabalhando na sua tábua, onde você estiver cortando um monte de ingredientes, por exemplo, uma moqueca. Você vai cortar cebola, pimentão, alho, tomate e geralmente você vai fazer a sua mise en place bonitinha e vai guardar em potinhos separados esses ingredientes. Isso daqui serve então para você. Cortou os ingredientes, você pega com muito mais facilidade para colocar no seu bolzinho de mise en place. Parece bobo, falar, mas eu posso pegar só com a minha mão? Pode, mas quando você começar a usar isso aqui, você vai ver que você vai viciar, que é muito mais prático, você já limpa muito melhor a sua tábua e além disso ele funciona super bem com a nossa peneira fina na hora de fazer um purê perfeito. Um outro utensílio que eu não vivo sem é a minha faca de tornear, que é essa faquinha aqui.
É um pouco mais difícil de encontrar, mas eu acho ela indispensável para todo cozinheiro, porque ela torna muito mais fácil o gesto de descascar determinados ingredientes, tipo cebola. Se você precisar tornear realmente algum, por exemplo, rabanete, que você precisa ir bem na pontinha dele, nas extremidades, essa faca, por ela ser meio curvinha e ter essa pontinha aqui, ela ajuda muito. Então é uma faca que pouco se fala sobre ela, mas eu acho ela indispensável. Então, tenha uma faca de tornear, ela serve tanto para fruta quanto para legumes e, enfim, eu não vivo sem. Outro utensílio que é menos comum de se ver por aí é essa espátula metálica aqui. Nem sempre você vai achar ela em lojas de cozinha, o que é muito curioso, porque todo cozinheiro profissional usa uma espátula como essa. Você pode achar, às vezes, em loja de material de construção, porque pedreiros usam uma bem parecida com essa, às vezes ela é plana aqui, mas não tem problema. E essa espátula, ela serve muito, assim, ela é muito útil para você, na hora que você for grelhar, tanto proteínas, então peixe, quando você precisar virar ele sem utilizar uma colher e correr o risco de quebrar essa proteína por ela ser delicada, quanto na hora de grelhar legumes mesmo, que você precisar virar de lado, ela te ajuda muito por ela ter as quininhas dela, torna muito mais eficiente esse gesto na hora de manipular uma coisa quente na panela, que vira e mexe a gente queima essa partezinha aqui do dedo. Então, essa espátula pra mim ela é ideal, não faço peixe sem ela, adoro, é minha queridinha. Inclusive, você pode achar ela de vários tamanhos. Tem ela mais longa, mais estreita, mais larga, enfim. Se você não achar em lojas de material de cozinha, você pode achar em materiais de construção e adaptar, porque, enfim, a gente dá o jeitinho pra tudo. Um outro utensílio que eu acho muito importante ter é um fouet. Eu peguei esse fouet, que até tá meio tortinho, o meu fouet, ele é bem pequenininho, você não precisa ter um fouet gigantesco na sua casa, pode ser só um pequeno, e eu acho indispensável você ter um fouet para você aprender a técnica de emulsionar, ou então a técnica para você fazer chantilly, bater claras em neve, esse tipo de coisa que você precisa aerar a sua mistura. Mas sobretudo para os vinagretes, porque ao contrário do que a gente acredita, o vinagrete não é aquela mistura de cebola e tomate que a gente come no churrasco. Aquilo é um tipo de vinagrete. Vinagrete, por definição, é uma emulsão fria que une, então, uma gordura e um outro elemento ácido, líquido, e a partir de movimentos com o fouet você incorpora esse material, esse ingrediente oleoso, e você tem uma mistura que é o vinagrete. E você conseguir fazer um vinagrete com uma consistência uniforme, você precisa de um fouet. É muito difícil fazer no garfo, e misturar só na colher, tudo bem, você tem aquele sabor, tem uma untuosidade, uma acidez típico dos vinagretes, mas você não vai ter a consistência clássica do vinagrete. E como eu acredito que é muito mais importante você aprender técnicas para depois aplicar em receitas, eu acredito que ter um fouet é indispensável para você, por exemplo, poder fazer uma técnica tão básica quanto a emulsão, seja ela fria ou quente. Então, eu acho que todo mundo tem que ter um fouet. E agora, por último, eu vou falar de um utensílio que você não acha para comprar, mas que você vai ter que fazer o seu utensílio. E eu acho ele indispensável também. Esse daqui se chama sonda. Na França eles usam muito. Isso aqui serve para você sondar, avaliar, checar o cozimento dos ingredientes. Seja ele um legume, ou mesmo uma proteína. Então, o que ele é? Ele é uma haste bem fininha de alumínio, ou enfim, ácido inox, o material que você encontrar, ferro, enfim. E aí a gente coloca uma rolha aqui na ponta dele, só para não perder essa sonda. Na verdade, você poderia tê-la só assim, mas daí você ia perder ela na nossa cozinha e nunca mais ia achar. Então, eu gosto de colocar uma rolha aqui para eu poder, enfim, encontrá-la na minha cozinha. Então, esse utensílio aqui, ele vai servir para quê? Então, imagina que você está grelhando uma abobrinha. Aí você vai perfurar a abobrinha e aí você vai levantar a sonda. Conforme a resistência da abobrinha na hora que ela for cair, quer dizer, se ela estiver muito durinha e ela ficar presa aqui, ou se ela estiver bem já mole e você mal conseguir levantar ela porque ela já logo cai, você vai entender se ela está mais ou menos cozida. Então, quanto mais resistência, mais crua, quanto menos resistência, mais cozida. Eu vejo muito aqui no Brasil, às vezes a gente cozinhando os legumes demais e deixando eles meio papinha. Eu acho que isso vai de gosto, pessoal. Se você gosta de legumes super cozidos, tudo certo, continua fazendo como você gosta, mas acho que é ideal, acho que é interessante você tentar provar os legumes mais al dentes, que é onde eles têm uma complexidade maior de sabor e de textura. Então a sonda te ajuda muito nisso. O ideal, né, num cozimento al dente de legumes seria você
perfurar a abobrinha ou o legume em questão, e aí você levantar isso da panela, então perfurou, levantou, e que isso fique preso na sonda, mas que logo já caia. Então ofereça uma certa resistência, mas não o suficiente para manter ele espetado aqui, ele tem que logo descer. Esse seria o cozimento al dente, ao meu ver, ideal dos legumes, como a gente costuma enviar para o passe em restaurantes profissionais. A sonda ela é a sua melhor amiga na hora de cozinhar outras carnes, peixes, enfim, proteínas animais. Por quê? Porque você vai enfiar isso no seu peixe, no sentido longitudinal, deixar 2 segundinhos e levar para uma parte sensível do seu corpo, ou aqui em cima ou aqui embaixo, onde você consegue sentir exatamente a temperatura. E aí assim, com o tempo, conforme você for usando a sonda, você vai aprender a entender a temperatura que você vai sentir aqui na boca. Mas para dar o caminho assim das pedras, eu vou te dizer, se você colocou a sonda aqui e queimou o bigode, muito quente, quer dizer que essa carne, sua proteína, seu peixe, enfim, tá passado, você cozinhou demais, aquela temperatura você não consegue nem suportar aqui em cima da boca. Se você colocou e sentiu que tá frio, quer dizer que tá faltando cozimento, a não ser que a gente esteja falando de um, sei lá, um salmão miqui, que é aquele meio cozido, meio cru, aí sim a gente vai ter temperaturas frias. Mas de um modo geral, o que você está buscando quando você fez a incisão dentro do seu peixe ou da sua carne e depois colocou aqui na sua parte sensível do rosto, é sentir uma temperatura morna. Então, nem muito quente, nem muito frio. Eu dei uma dica também já no meu Instagram sobre os pontos de cozimento da carne. Você usar aqui a textura do seu músculo para compreender a textura da carne. Essa é uma outra referência também. Mas a sonda, ela te dá realmente o veredito final, porque às vezes a gente acha que pela carne tá muito caramelizada por fora, por dentro ela talvez esteja cozida demais. Mas é só com a sua sonda, e ela tem que ser bem fininha, é que você vai conseguir sentir ali a temperatura dentro e checar no seu corpo. Agora, de fato, não tem como comprar uma sonda, não é uma coisa que existe à venda em lojas, então como que você pode fazer? Bom, você pode procurar aquele utensílio que é para checar o cozimento de bolo, sabe? Que geralmente é uma hastezinha assim, que você coloca no bolo para tirar e ver se ele tá sujo ou limpo, e aí você vai saber se ele tá cozido ou não. Você pode usar esse utensílio e aí mandar num chaveiro afiar a ponta dele para ele ficar bem afiadinho e aí na hora de perfurar o seu ingrediente deixar menos marca. Ou então você pode destacar uma parte da sua grelha, enfim, tentar afiar você mesmo, vai da sua criatividade. Mas eu aconselho colocar a rolhazinha na ponta, porque ela vai te fazer não perder esse utensílio pela cozinha. Parece estranho, mas eu acho que uma vez que você entender como ele funciona, você vai conseguir acertar com muito mais frequência o ponto de cozimento, sobretudo das carnes, que é onde a gente costuma errar mais. Eu sei que muita gente se sente um pouco perdido com tanta informação que tem disponível sobre gastronomia. Tanto na internet, enfim, são muitas as vias que a gente pode acabar se sentindo um pouco ansioso com tanta informação. Mas essa série de vídeos é justamente para te dar uma primeira trilha, um primeiro caminho por onde seguir, para depois você pesquisar conteúdos mais específicos de gastronomia e a partir desse posicionamento, desse mindset que eu falei aqui, ter um desempenho ainda melhor e ficar livre da ansiedade. Mas eu sei que para muitas pessoas só indicar o caminho não é o suficiente, porque tem muita gente interessada em desenvolver de forma mais rápida e mais profissional dentro da cozinha. E eu entendo. Vou fazer uma analogia, é como ir na academia e fazer os exercícios sozinhas ou ter o acompanhamento de um personal. É claro que com o personal o resultado vai ser muito melhor, porque quando você tem um profissional do seu lado te dando uma mentoria, te mostrando como faz, é muito mais fácil. E para essas pessoas que desejam esse atalho, essa pegada na mão para que eu mostre exatamente como proceder, eu tenho um curso online e eu espero que eu possa me tornar a sua personal trainer, a sua professora, para te ajudar nesse caminho, não só mostrando qual é o caminho, mas lado a lado. Olá, meu nome é Elisa Fernandes e essa é a introdução do meu curso Elisa Ensina. Chapa quente, literalmente, azeite. Esse módulo sobre legumes, ele tem um pedaço especial no meu coração, que a gente tem sim que sentir a carne, entender a anatomia dela. E de tempos em tempos, você vai ter que pegar a panela e dar uma mexida. Olha só, que beldade. Eu adoro isso, adoro, adoro mesmo. E se você se interessou um pouquinho mais sobre o meu curso, eu quero dar alguns detalhes mais práticos. Apesar de eu não falar sobre o mindset, a organização enquanto uma aula, como eu falei aqui nessa websérie,
tudo que eu falei aqui na websérie, você vai ver aplicado no meu curso, onde eu mostro bastante como eu organizo a minha bancada, qual que é o fluxo do trabalho ali, como a higiene é muito importante e todos os assuntos que a gente falou aqui na websérie estão dentro das receitas do curso, porque são dicas de técnica mesmo. Então, para quem está interessado no conteúdo, eu tentei organizar de forma hierárquica o que eu acho que é mais importante, mais básico de saber, antes de outros saberes mais complexos. Então, a gente começa pelos caldos. Os caldos são a base e a construção de todo sabor na cozinha. Então, todo mundo tem que saber fazer pelo menos um caldo de legume e um caldo de frango. Lembrando que o caldo de carne e de outras proteínas é muito parecido com o caldo de frango. Então, no meu curso eu já dou esses 2 pilares que vão servir para a construção de outros molhos que se seguirão nas próximas receitas. Depois a gente entra no universo dos legumes. Para quem é vegetariano, esse é um módulo de prato cheio, vamos dizer assim. Então a gente vai passar uma receita sobre um jardim de legumes, onde eu trabalho praticamente todos os legumes que vier na sua cabeça enquanto você estiver assistindo esse vídeo. Mostra um pouco como a gente torneia legumes, como a gente cozinha sem a necessidade de água. Eu vou também falar do papel importante do caldo no cozimento de legumes. Vamos falar sobre emulsão fria, sobre regar na manteiga, sobre o uso de frutas na mistura e na associação de sabor com legumes. Vou falar sobre confituras. Enfim, vai ter muita técnica interessante nesse módulo sobre legumes. Uma receita que eu adorei também desempenhar é uma releitura do Boeuf Bourguignon clássico, então é o civet de cogumelos, é uma receita que aqui no Brasil a gente vê muito raramente, mas é uma receita que foi sucesso entre os meus alunos e eu gostei muito de ensinar. Depois eu vou falar sobre massas, acho que todo cozinheiro tem que saber o mínimo sobre massas, apesar de não ser um curso que entra aos mínimos detalhes, eu vou te ensinar tudo que você precisa saber na hora de fazer uma massa, da tradicional ou colorida, recheada, vou te falar sobre combinações de molho, glaçagem e tudo que é básico no universo das massas a gente vai abordar. E por último eu vou falar sobre os peixes, as carnes e os molhos. Então no módulo sobre peixes a gente vai tratar dos peixes planos, os peixes redondos, emulsões quentes, molhos clássicos, acompanhamentos fáceis, enfim, vai ter legume salteado também, vai ter bastante técnica diferente para tratar dos frutos do mar, desde a filetagem do peixe até a finalização. A gente vai falar sobre ponto de cozimento e é um módulo bem mais complexo que quando você chegar nele você já vai estar com outro nível de cozinha, eu garanto. E por último o módulo das carnes, onde eu vou ensinar a desossa do frango, algumas outras receitas clássicas como o entrecô com béarnaise, onde a gente faz uma emulsão quente. Vou ensinar também a fazer um purê perfeito, então quando você entrar nos módulos de proteína, não pense que eu vou falar só da proteína isolada. Eu aproveitei para usar as receitas das proteínas para também ensinar um acompanhamento muito clássico, que eu acho bem importante de ensinar. Cada módulo tem a sua técnica principal e também técnicas coadjuvantes que entram para complementar a receita, já que o mais importante é a técnica. E para final o módulo sobre carne, eu também passo um pouquinho sobre o manuseio da massa folhada. Então é um curso bem completo, eu elegi o que eu acho de mais importante dentro das técnicas básicas da cozinha. A minha influência ela é totalmente francesa, porque foi lá na França que eu aprendi a cozinhar. Então, tudo que é mais clássico, você vai ver dentro desse curso. E é mais ou menos tudo que eu acredito que é indispensável para um cozinheiro que deseja entrar nesse mundo profissional da cozinha, tudo que ele precisa saber. Bom, eu já falei do conteúdo, agora imagino que você queira saber como funciona esse curso. Eu vou te explicar. O curso é online, então você pode fazer da onde você quiser, da sua casa, do seu trabalho, enfim, você pode assistir o vídeo onde você quiser. Depois, os vídeos ficam disponíveis 1 ano, então você pode fazer no seu tempo, não precisa sair correndo para fazer as aulas. Pode assistir tranquilo, toma seu tempo para poder realizar as receitas, você vai ter 1 ano desses vídeos disponíveis, então não tem pressa. Os módulos não ficam todos disponíveis de uma vez só. Quando você compra o curso, eles vão sendo enviados de 7 em 7 dias, porque eu acredito que existe uma hierarquia dos conhecimentos. Então eu faço questão que você entenda um vídeo primeiro para depois passar para o outro. Então a gente vai enviando a cada 7 dias um módulo por vez. E além de eu oferecer um material de suporte, ou seja, cada módulo, cada aula tem uma apostila, onde você vai poder imprimir se você quiser e poder ter ela do seu lado na bancada quando você for realizar as receitas, eu também costumo fazer uma live, através das redes sociais, entre cada módulo, para ter certeza de que eu vou poder falar com os meus alunos e esclarecer todas as dúvidas. E falando sobre dúvidas, além de eu responder cada um dos comentários na plataforma do curso, eu também criei uma turma
um grupo no Facebook onde eu posso falar diretamente com todos os alunos. Então sou eu mesma que respondo cada um de vocês, cada aluno, para ter certeza de que não ficou nenhuma dúvida. E para mim, essa comunidade já vale muito investimento, porque esse espaço de troca, eu tô ali 100%, não é alguém da minha equipe, não é uma pessoa que eu contratei, sou eu mesma ali respondendo cada uma das pessoas. Então eu sei que dentro da cozinha, muitas vezes, a variação do forno, o tipo da panela, enfim, o tipo do produto que a pessoa está usando pode dar muita variação na receita. Então, para ter certeza de que eu vou poder assistir a todos os meus alunos, esse espaço no Facebook é para essa troca, onde eu falo diretamente com todo mundo. Eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar muito no seu desenvolvimento, que vai ser muito mais rápido e eficiente. Então, todo esse material, todo esse conteúdo é para te dar a oportunidade de cozinhar pratos ainda melhores e se surpreender com o que você mesmo faz. Então, se você sonha em realizar pratos incríveis, surpreender os seus amigos, cozinhar de forma mais profissional, essa é a sua oportunidade de aprender comigo. Eu sei que o investimento na carreira não é uma coisa barata. Eu mesma já investi mais de 300 mil reais na minha formação. Entre a minha viagem para a França, o tempo que eu trabalhei recebendo um salário que mal pagava minhas contas, os meus cursos extras, os restaurantes que eu visitei, e eu sei que não é todo mundo que tem essa verba disponível. E por que eu estou falando isso? Para te avisar que esse curso não vai ser barato. Para você ter uma ideia, a minha hora de consultoria custa mais ou menos uns 10 mil reais. Mas é claro que eu não vou cobrar esse valor pelo meu curso. Mas eu quero também ser honesta para dizer que eu sei que não é todo mundo que vai poder pagar o valor do curso. Eu quero aproveitar também para dar 2 avisos importantes. O primeiro é que o curso é completamente online e as vagas são limitadas. Mas por que limitadas se a internet é um espaço tão democrático e tão gigantesco? Justamente pelo fato de que eu dou assistência para todos os meus alunos e eu nunca conseguiria fazer isso sozinha se eu abrisse as vagas para 1 milhão de pessoas. Então eu quero sim que as turmas sejam sempre pequenas para eu ter certeza de que eu falo com cada um dos meus alunos. Eu conheço todos eles através do meu grupo do Facebook, eu já esclareci dúvidas da maioria deles, todo mundo que escreveu ali teve uma resposta minha. Então, para eu ter certeza de que eu vou guardar esse padrão de qualidade, eu não posso abrir uma turma muito grande. O segundo aviso é que as vendas ficam abertas apenas 5 dias. E por que 5 dias? Porque eu preciso justamente me preparar para a próxima turma. Se eu deixar aberto muito tempo essa venda, fica muito mais difícil a preparação para a turma. E quem tentou comprar o meu curso no primeiro lançamento sabe que eu estou falando verdade. Acabaram os 5 dias, acabou a venda. Então, assim como eu falei que antes de colocar a mão na massa, você precisa, primeiro, se organizar mentalmente para ter uma postura mais eficiente da cozinha, tem um outro recado importante também, que aliás eu vou até citar minha avó. Minha avó dizia o seguinte: você pode levar um cavalo para o rio, mas você não pode obrigar ele a beber a água. E é exatamente isso que vai acontecer com o curso também. A primeira parte é entender esse mindset, a segunda parte é colocar a mão na massa e a terceira parte é o que você tem que fazer, o seu esforço, a sua ação, porque é só você que vai poder desenvolver o seu próprio trabalho. Na segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu vou abrir a inscrição para o curso e junto vou subir também um vídeo onde eu vou explicar todos os detalhes da matrícula. E se você tiver com medo de perder a sua vaga porque elas são limitadas, aqui embaixo desse vídeo vai ter um link para uma lista VIP. Então quem se inscrever nesse link vai ter acesso à compra 1 hora antes de todo mundo que vai poder comprar na segunda-feira às 9 horas da manhã. Para você ter uma ideia, nesse momento tem mais ou menos 10 mil pessoas participando da websérie e talvez 10 mil pessoas interessadas nesse curso. Então, corre! E, é claro, eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que deixa comentário, que compartilha o vídeo e que me dá esse feedback que eu não tenho nem palavras para explicar para vocês como eu fico agradecida e como isso me dá força na minha jornada pessoal, na minha jornada profissional. E eu queria aproveitar para dizer que sem vocês eu nem sei o que eu seria. Então, muito, muito, muito obrigada do fundo do coração. Olá, sou Gustavo, tenho 32 anos, sou empresário na área de tecnologia, moro na cidade de São Paulo. Cozinhar é uma das minhas maiores paixões e eu estou sempre em busca de novas técnicas, novas receitas. Sempre procuro assistir vídeos e estudar para melhorar cada vez mais a minha cozinha. Eu conheci o curso através do Stories da Elisa. Na sequência eu assisti a live que ela fez para apresentar o curso. Eu achei o conteúdo bem interessante, então eu decidi me inscrever para participar e saber um pouco mais aí da cozinha. Falando um pouco agora de como que foi o curso. Eu achei o formato do curso bem interessante. A sequência
que o conteúdo foi apresentado foi bem legal. O nível de dificuldade foi aumentando, iniciando ali com preparações básicas, corte, etc., até chegar em receitas bem mais elaboradas. A forma como os preparos foram apresentados pela Elisa foi muito interessante. Os vídeos foram muito bem gravados, uma qualidade realmente muito boa. A apostila que foi disponibilizada também eu achei muito interessante. Todos os preparos bem detalhados, as quantidades, os ingredientes. Ajudou bastante na hora de rever, querer relembrar ali alguma coisa que foi feita. Sem falar o conteúdo do curso como um todo, eu achei bem interessante. Mas o grande diferencial para mim, sem dúvidas, foi o carinho em que a Elisa tratou todos os alunos durante o curso. Ela sempre respondendo as perguntas prontamente, tirando todas as dúvidas dos alunos. As lives foram também muito interessantes. Alguma última dúvida ali que tenha ficado, poder tirar ao vivo com ela. Muito conteúdo novo ali também que ela acabava apresentando, um assunto puxava o outro e foi realmente bem legal. O resultado final para mim foi bem interessante, recomendo bastante esse curso para outras pessoas, realmente foi um diferencial ali na minha cozinha. E Elisa, você está de parabéns pelo curso. Oi Elisa, meu nome é Paloma, eu tenho 25 anos, sou bióloga e eu moro aqui na Áustria, já faz 3 anos que eu tô aqui. Eu estou fazendo meu mestrado em biologia molecular, mas uma grande paixão minha é cozinhar. Eu gosto muito, eu só penso em comida, então eu gosto muito de pensar no que eu vou fazer, gosto muito de cozinhar para mim e para o meu marido. E o que me fez ter interesse, né, de estudar mais para poder cozinhar melhor foi quando eu me mudei para cá, porque eu comecei a ter acesso a ingredientes que eu não tinha na minha cidade, eu sou de Manaus, no Brasil, e alguns ingredientes assim, que eram muito comuns nos livros de gastronomia eu não tinha acesso, e aqui eu passei a ter. E ao mesmo tempo eu tive também muita saudade da comida brasileira. Então, muitas coisas como pão de queijo, empadas, coxinhas, essas coisas eu tive que ou eu fazia, né? Se eu quisesse comer, eu mesmo ia ter que cozinhar. Então, com essa saudade de casa misturada com as novidades, me fizeram ter mais curiosidade para aprender a cozinhar. E aliados ao MasterChef, né, que eu sou uma grande fã do programa, foi onde eu conheci você e te admiro, né, desde aquela época, que fez com que eu me interessasse pelo curso, que eu conheci através da sua rede social. Mas para mim o que foi o maior diferencial de fazer um curso online com você foi porque tem essa assessoria sua. Então você é uma pessoa acessível, nós podemos fazer perguntas, tem a comunidade. Então acho que isso foi diferente dos outros cursos online que eu já tinha visto antes, né, que eu já tinha procurado. E também por causa dessa mistura, um pouco na culinária francesa, que é um pouco do que eu estou vivendo aqui, né, uma boa base, mas também com os ingredientes brasileiros, que é uma coisa que eu gosto muito. Uma coisa do curso que eu gostei muito foi que desde a primeira aula eu já vi que o meu dinheiro tinha valido muito a pena. Foram das técnicas, né, desde as coisas pequenas, desde os cortes, como fazer os caldos de uma forma apropriada. E principalmente algo que eu já tinha ouvido muito falar, mas eu não tinha compreendido melhor, que é a construção de sabores. O que era essa construção de sabores? E eu acho que uma coisa que eu nunca vou esquecer, que foi durante esse curso, que foi com a receita do civet de cogumelos, que eu passei uma tarde inteira preparando aqui em casa. E no final, quando eu sentei com meu esposo para comer, eu nem acreditava que eu que tinha preparado aquilo. Foi muito sensacional. E isso fez diferença, né? Eu acho que isso que foi uma grande diferença para mim. E também, uma coisa que eu sentia que faltava, né? Um dos outros motivos que eu queria começar o curso é que eu queria alguém que me desse uma direção, né? Fazer algumas perguntinhas e... o que aconteceu? Por que isso deu errado? Como que eu posso melhorar tal coisa? E nisso eu sei que eu tenho agora.
Então, muito obrigada por esse curso, muito obrigada por ter se dedicado a todos nós, né? E também a todos os colegas que estão fazendo o curso agora, que com certeza fizeram tudo melhor. Até mais!